Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Morgante e eu estou aqui hoje para poder refletir um pouco, sobre um tema super importante que é o perdão de si. Eu fui convidada pela direção da reunião de quarta-feira para poder elaborar um estudo com o tema Perdoa-te, né? Esse estudo normalmente ele seria, feito em mais ou menos 1 hora na reunião pública e na qual a gente presencialmente a gente faz leituras, orações e a gente tem muitas trocas, né? Mas agora, com essa nova realidade e, com a necessidade do distanciamento social, a gente recorreu ao vídeo, ao recurso do vídeo, para não deixar passar em branco esse momento de reflexão e também para a gente não perder também a nossa conexão, com o nosso momento de oração e de meditação. Então, dentro daquilo que é possível, com os recursos, a gente não tem talentos assim excepcionais de gravação e edição de vídeo, mas a gente vai tentar conduzir aqui uma versão um pouco mais curta da reflexão, vamos fazer um recorte para a gente poder provocar algumas reflexões e ver se a gente incentiva o estudo, E com muita sorte a gente também deixa um pouco de assunto para quando a gente puder se encontrar novamente, que seja em breve, para a gente poder debater ideias e avançar, E pedimos a Deus sempre que nos ampare, que nos abençoe e intua, e sobretudo na hora de transformar em ações as ideias e as reflexões que a gente vem tecendo, ao longo do tempo que a gente vem estudando. Muito bem, então vamos ao tema. Bom, o Perdoa-te, que é o título do estudo, Perdoa-te. Perdoa-te é uma ação. Para a gente poder entender o Perdoa-te, é preciso que a gente garanta que a gente já avançou no entendimento do que vem a ser o perdão. Então, separamos para agora, para essa conversa prévia aqui, uma definição de perdão, para todo mundo ficar na mesma página e entender que nós, quando a gente fala do perdoa-te, de que nós estamos falando. Como o perdão ele é um substantivo, ele é um conceito, a gente achou pertinente trazer uma definição desse conceito, desse substantivo, para a nossa conversa, para a gente poder, a partir daí, entender qual é o significado da ação que deriva desse substantivo. Então, nós fomos ao dicionário, a gente utilizou aqui uma ferramenta online, porque hoje em dia está super popular, super fácil de achar. Digitamos, numa ferramenta de busca que é o Google, significado, perdão, e procuramos um dicionário que tem uma definição também etimológica, porque é muito útil, a gente saber a origem da palavra, é muito esclarecedor. Então, a gente foi num site, que costumamos usar muito nas nossas pesquisas, tanto acadêmicas, profissionais, quanto, para fazer os estudos, que a gente faz aí vez ou outra, que é o significados.com. Lá, a gente achou a seguinte definição de perdão: a ação humana de se livrar de uma culpa, ofensa, dívida, etc. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou si próprio. Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdonare e significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas. Se redimir em relação a algo de errado. Bem, continuando, O termo perdão ainda pode ser utilizado como uma forma educada e delicada para fazer alguém repetir algo. Exemplo: perdão, qual o seu nome mesmo? No âmbito religioso, o conceito de perdão está relacionado com o chamado processo de purificação espiritual, ideia que está presente em quase todas as doutrinas religiosas e que consiste na eliminação de sentimentos nocivos ao homem, como raiva, mágoa ou desejo de vingança. Então, no significados.com,
a gente tem essa definição de perdão que a gente achou muito apropriada para a gente desenvolver a nossa reflexão, né, do dia de hoje. A gente vai entender como perdão esse processo mental e humano, né, de procurar se livrar de culpa, ofensa, dívida e de sentimentos nocivos como a raiva, a mágoa ou o desejo de vingança. Isso é o perdão, o conceito do perdão. Então, vai ser muito útil para a gente não perder, né, de vista que o perdão ele é um processo. E isso é muito bacana se a gente pensar que o tema, né, do estudo é perdoa-te. É o verbo que vem do perdão. E eu vou, né, bater muito nessa tecla do verbo, porque qual que é a diferença da palavra ser um verbo? É uma ação, é uma convocação a colocar no plano concreto uma teoria, uma ideia, um conceito. O perdão ele é uma ideia, ele é um conceito como substantivo. Quando a gente traz isso para o campo da ação, o verbo, a gente é convocado a dar forma, né, para essa ideia que num primeiro momento pode parecer longe da gente e abstrato. Muito bem. Como a gente viu aqui na definição de perdão, para haver perdão, e o perdão ele é tão bonito, né? Ele é um conceito, assim, uma palavra bonita, que traz uma nobreza, mas o fato é, onde tem perdão, tem uma falta. Sim, não existe perdão sem pecado, não existe perdão sem ofensa, não existe perdão sem dívida. Por quê? Porque se eu não me considero ofendida, se eu não me considero, né, agredida, se eu não acho que uma pessoa tem uma dívida comigo, para que eu vou perdoar? Não cabe o perdão. Então, o perdão ele só cabe onde existe uma ofensa. É mais ou menos, né, gente, tranquilo de a gente imaginar como que funciona o processo de desculpa, de perdão numa dimensão relacional, quando tem duas ou mais pessoas envolvidas. Porque temos lá, né, as pessoas que estão se relacionando. Eventualmente acontece alguma coisa um pouco desastrosa entre elas, uma se sente ofendida com a outra, ou uma ofende deliberadamente, agride deliberadamente a outra, e ali surge uma necessidade de reparação. Essa reparação ela vai deflagrar um processo que pode vir, né, a ser um processo de necessidade de perdão, porque para além das penalidades, das consequências que todos os atos trazem para a vida de todos os indivíduos, existe a dimensão mais, vamos dizer assim, espiritualizada da coisa, que é a questão do perdão. Deixa eu tentar me explicar melhor. Quando uma pessoa comete alguma falta, algum ato, alguma agressão em relação a outra, e que essa falta, esse ato, essa ação gera uma consequência, para a pessoa que cometeu a falta, cabe uma responsabilização. Isso pode, se a gente for pensar num ato criminoso, por exemplo, vai caber uma penalidade, né? Mas, para a pessoa que sofreu a agressão, vai existir a possibilidade do perdão, a partir do momento que se instaurou a falta. E aí que o processo interno começa. Desculpar alguém, ser desculpado por alguém, é uma coisa que necessariamente pressupõe uma relação. E quando essa questão é o auto-perdão, é o perdoa-te. Será que precisa de existir uma falta para a gente se perdoar? Claro que precisa, né, gente? Não vai existir perdão se não houver uma falta. Isso aí acho que já está bem claro para nós. Mas como que eu consigo perceber que eu estou em falta comigo mesmo? E como que eu me desculpo? E para muita gente existe uma outra questão. Se eu me desculpar, se eu me perdoar, será que eu não estou usando uma desculpa, exatamente uma desculpa, para continuar cometendo os mesmos erros? Será que se eu me desculpar,
Eu não vou estar assim falando para mim mesma, não, já tá bom. Você não precisa te melhorar nada não, continua sendo assim, autêntica, verdadeira como você é. Vamos lá, vamos analisar a questão. Primeiramente, sim, tem que haver uma falta para haver o perdão. Para eu me perdoar, eu preciso estar me sentindo mal comigo mesma. Eu preciso encontrar com uma dimensão minha que às vezes não é muito legal de ficar considerando, né? Eu vou precisar de me ver como uma pessoa que necessita de uma indulgência. E eu sou ao mesmo tempo o sujeito do perdão e sou ao mesmo tempo a pessoa que vai ter que receber esse perdão. Isso é um grande passo. Olhar para a gente e reconhecer na gente coisas e admitir para a gente que há em nós, né, tendências e que a gente ainda pratica atitudes que são, né, desagradáveis, que são passíveis de recriminação, é uma coisa difícil de se fazer. Ninguém quer estar errado. Reconhecer o erro é uma coisa difícil e muitas vezes dolorosa. E nesse processo de se conhecer e de olhar para as nossas características, né, menos felizes, grandes processos de angústia podem eclodir, porque a gente nem sempre está preparado para olhar para a gente, né? Principalmente quando a gente ainda está iniciando no processo de autoconhecimento, a gente às vezes vai com aquela expectativa de encontrar só coisas boas. E quando a gente começa a revirar, né, os baús dos nossos seres, a gente às vezes acha coisas lá que a gente já imaginou que a gente teria superado, ou que a gente não esperava encontrar, sentimentos, né? Atitudes, e a gente precisa ter muita tranquilidade para lidar com isso. Mas não vai acontecer um perdão, não vai acontecer o auto-perdão, se não acontecer um acolhimento do erro. E como a gente deve ter todo o cuidado e compassividade para entrar no mundo interno das outras pessoas, assim a gente deve proceder com relação a nós mesmos. A gente deve entrar no nosso mundo interno com muito cuidado, com muita tranquilidade, cientes de que nem tudo que a gente vai encontrar lá, né, serão flores. Mas a gente precisa se apropriar disso, somos nós. E o que a gente vai fazer de bom a partir daí é com o que a gente tem. Então, sim, a gente vai precisar de olhar para a gente e a gente vai precisar da falta para começar o processo de perdão. Então, uma vez que eu olhei para mim mesma, que eu identifiquei as coisas em mim que ainda não estão de acordo com aquilo que eu esperava que fosse, eu vou ter que começar um processo de perdão. E aí vem aquela reflexão, mas será que eu não vou me dar uma desculpa para continuar na mesma? Será que eu não vou começar num processo de comodismo? Muito bem. O comodista, normalmente, ele, né, quando a gente tá, né, nessa vibe comodista, a gente não quer mudar, não queremos mudar. Então, vamos pegar aqui um exemplo corriqueiro. A gente dá uma má resposta para uma pessoa, a pessoa dá uma estranhada e fala com a gente, nossa, você foi grossa. E a gente fala, não, eu sou autêntica, eu sou verdadeira. Bom, esse exemplo corriqueiro, ele pode ficar parecendo assim, olha, que interessante, ela se posicionou, ela se colocou, ela é verdadeira, ela é autêntica, ela se perdoa, ela sabe quem ela é e ela não tem medo de ser ela mesma. Vamos com calma, será que foi isso que aconteceu? Será que a pessoa não preferiu falar para ela mesma que não existia grosseria ali, que não existia má intenção ali, que ali só existia verdade? Como que a pessoa se perdoou se ela negou o problema? Por isso que não combina muito essa ideia de que se a gente se perdoar, a gente vai se acomodar. Porque uma condição sine qua non do perdão
é considerar a falta. Toda vez que a gente olha para a gente mesmo e a gente reconhece o erro, a gente não tem como a gente se acomodar, porque ele vai provocar sensações na gente. Um caminho menos feliz, né, nesse processo é a autocomiseração. É a pessoa começar a se depreciar a partir daí. Identificou um erro e ficou tão angustiada com aquele erro que daqui para frente ela só vai se autodepreciar. Ela vai se achar a pior coisa que existe na vida. Por quê? Porque ela colocou um padrão de perfeição tão inimaginável para a realidade dela que ela não vai aceitar nada a partir dali. Também, né, quando a gente vai por esse lado, fica meio difícil de alcançar o auto-perdão. O auto-perdão vai ser o quê, então? Vai ser o equilíbrio entre olhar para esse erro, olhar para essa falta, não se, enganar, não suprimir, não fingir que isso não existe, porque tá lá, é uma característica. As outras pessoas à sua volta, já perceberam, já estão sofrendo as consequências desse seu modo de ser. E às vezes estão te dando mensagens. E, ao mesmo tempo, não achar também que você é o último da fila por causa disso, né? Que tá tudo acabado e não, você não vai merecer perdão nem do outro e nem seu mesmo. E realmente vai ficar um pouco mais difícil para outra pessoa te desculpar, te perdoar, se ela não reconhecer, não sentir em você uma legitimidade, né? Uma vontade de mudança. É interessante, né, sobre a questão do auto-perdão, porque no Evangelho de Jesus tem uma passagem, né, relatada por Mateus, em que Pedro pergunta para Jesus qual o limite do perdão. Quantas vezes a gente deve perdoar? 7 vezes? E Jesus fala, em verdade eu vos digo que você deve perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Jesus estava falando, né, respondendo a Pedro, em relação ao perdão, em relação ao outro. Para o outro, a gente, né, deve sempre pensar, perdoei 7, 70 vezes 7. E com relação a mim mesmo? É muito fácil responder se a gente pegar uma outra máxima de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Se você ama ao próximo como a si mesmo, e se você deve perdoar ao próximo 70 vezes 7, ao a si mesmo aí. Sim, você pode se perdoar. Você pode olhar para você mesmo com um pouco mais de compaixão. Você pode acolher os seus erros. Quando a gente abre mão de ser onipotente, e aí a onipotência é uma característica divina, né? Quando a gente entende que nosso ideal de perfeição ainda é imperfeito e o que é possível ser hoje é um pouco melhor, a gente abre mão dessa ilusão de onipotência, a gente se conecta com a nossa potência. No caso lá, né, da grosseria, que às vezes, né, a gente não é autêntico, a gente é grosso mesmo, que eu fiz com o meu companheiro e que ficou aqui na minha cabeça, né? Não, eu sou autêntica, não. É hora de olhar para isso e falar, o que eu posso fazer para mudar? Eu preciso operar, eu preciso trabalhar ativamente para mudar. Não vai ser um salto, não vai ser de uma hora para outra, mas vai acontecer à medida que eu colocar isso na esfera do possível. Existe um filósofo francês, o Jacques Rousseau, que ele tem um aforismo, né? Um escrito, ele é um filósofo francês e muito estudado na área da educação. A Joana de Ângeles recupera nos seus livros, né, da psicologia espírita,
recupera uma fala do Rousseau sobre reabilitação, culpa e auto-perdão. Então, eu acho que ela vem a calhar aqui para essa reflexão. Olha o que Rousseau fala sobre reabilitar-se perante a culpa. Reabilita-te do erro através de ações novas que representam o teu atual estado de alma. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, para que resultem dos pensamentos íntimos enobrecidos. Então é isso. Eu vou gostar mais de mim se toda vez que eu me visitar no meu exercício de autoconhecimento, eu me deparar comigo fazendo coisas boas. Quando no meu exercício de autoconhecimento, eu visitar o meu mundo íntimo e eu me pegar em faltas, eu vou estar diante de uma questão que é me perdoar. E para me perdoar, eu vou ter que me acolher. E para me acolher, eu vou ter que acreditar que é possível mudar esse estado de coisas que sempre me coloca numa situação menos feliz. Eu vou precisar de investir na minha autoestima. Eu vou precisar de acreditar que eu mereço, que eu sou um trabalho que vale a pena e que eu tenho que trabalhar por mim, porque é crescendo em amor próprio, em estima, que eu vou conseguir finalmente amar o outro, amar ao próximo como a si mesmo. E essas ações positivas, né, que Joana de Ângeles traz para nós, nos dizeres de Rousseau que Joana de Ângeles nos traz, elas são nada mais do que a máxima de que fora da caridade não há salvação. Então, nós temos as ferramentas para nos conhecer, para nos perdoar. A gente vai investir um pouco em aceitação, em acolhimento. Não é um comodismo, mas é uma compaixão operante. Assim, a gente vai conseguir ter um pouco melhor uma noção do nosso tamanho e vamos poder abraçar as nossas potencialidades, sem perder de vista quem eu sou, sem perder de vista a dimensão do outro e confiando sempre em Deus. Então, esse é um recorte, né, de um estudo sobre perdão, sobre o auto-perdão. A gente colocou aqui de uma maneira bem simples provocações. A gente sabe que em tempo oportuno a gente vai desenvolver melhor e espero, né, que cada um aí na sua casa, no seu espaço íntimo, possa ter condições de voltar para dentro de si, de meditar, de orar, de se reconectar, né, com a força criadora do universo e encontrar em si mesmo os caminhos. Não existe uma fórmula única para todos, atemporal. Existe a lei de amor e que nos envolve. E à sua maneira, cada ser vai entender onde a necessidade lhe chama e inventar saídas e recursos. Então, a gente agradece muito, mais uma vez pedindo desculpa, né? Porque é uma experiência nova, gravar vídeo e lidar com esse tipo de comunicação, né? Tá acontecendo uma comunicação, mas novidade para nós. E a gente espera que a nossa contribuição possa somar, né? Para todo mundo que está, né, entrando em contato com esse vídeo e para todo mundo que também está aí na luta pelo autoconhecimento, pelo auto-perdão, pelo amor próprio, pelo amor ao próximo. Então, que Jesus nos abençoe a todos e que a gente possa estar junto em breve. É o que a gente deseja na noite de hoje. Muito obrigada.